No episódio anterior, nós falamos sobre as correntes de pensamento da radiestesia e como elas podem ser interpretadas sob um novo sistema de pensamento. Neste episódio, nós mergulharemos no intelecto humano para descobrir onde a radiestesia pode nos levar. Será que a radiestesia pode nos ajudar a entender melhor o mundo ao nosso redor? Será que ela pode nos levar a novos insights e novas descobertas? Eu te convido a embarcar nessa jornada e descobrir todas as respostas a essas perguntas. E atenção, no final deste encontro, proporei um exercício que te levará para um outro nível da radiestesia. Olá, sejam todos bem-vindos a mais um episódio da nossa imersão sobre a radiestesia multidimensional como ferramenta de transformação pessoal. Encarar a radiestesia desta maneira é de extrema importância. Afinal, não tem como transformar o nosso mundo externo se nós não mudarmos primeiramente o nosso mundo interno. Para aqueles que ainda não me conhecem, eu me chamo Caio e sou professor na formação online Jornada da Radiestesia e tenho como missão guiar você numa jornada de prosperidade repleta de realizações através da radiestesia. É importante saber que os nossos conteúdos são fundamentados na técnica da radiestesia clássica e interpretadas sob uma perspectiva multidimensional, para que assim a radiestesia possa ser uma ferramenta que nos auxilie na transição de um sistema de pensamento tridimensional para um sistema de pensamento multidimensional. E se esses termos lhe parecem estranhos, eu peço que você assista ao primeiro episódio desta imersão. E claro, faça isso logo após assistir a este episódio, pois eles não ficarão disponíveis por muito tempo. Em breve, todos os episódios desta imersão serão transferidos para a área de membros da formação online Jornada da Radiestesia. Lembrando que a formação online Jornada da Radiestesia é mais do que um curso. A formação é um periódico digital onde novos conteúdos profundos sobre a radiestesia são publicados periodicamente. É como se a cada vez que você acessasse a área de membros da formação, você se deparasse com um novo curso sobre a radiestesia aplicada. A formação Jornada da Radiestesia não se resume apenas às aulas gravadas. Nós também oferecemos materiais de apoio e pranchas radiestésicas desenvolvidas exclusivamente para a formação. Atualmente, nós contamos com mais de 200 aulas disponíveis e mais de 100 gráficos e pranchas radiestésicas, incluindo para as pesquisas na área da saúde e cosmogeobiologia. Além disso, nós oferecemos também o psicogerador e dispositivos radiônicos simbólicos, tudo em alta resolução para que você possa imprimi-los em qualquer tamanho. Para saber mais sobre a formação e aproveitar os lotes promocionais, acesse o link da descrição e dê o seu primeiro passo para uma nova jornada de realização através da radiestesia. Agora, imaginemos a seguinte situação. O professor de redação solicita que o aluno escreva uma redação sobre um tema qualquer. O aluno escreve o texto e o entrega ao professor. O professor, então, corrige o trabalho e elabora algumas observações. Porém, ao contrário do que pensava o aluno, o texto não estava satisfatório e, por isso, recebeu uma baixa nota de avaliação. Preocupado, o aluno pede auxílio a um colega, que rapidamente aponta o problema. Seu colega diz: o problema é a sua caneta. Essas canetas esferográficas não permitem que você escreva textos coerentes. Por isso, é recomendável que você a troque
por uma caneta de melhor qualidade. O aluno, então, adquire uma nova caneta, uma caneta melhor e reescreve a redação e a entrega ao seu professor. Este, por sua vez, não se surpreende, já que a redação continua com uma baixa avaliação. O aluno, desolado e sem entender o que estava acontecendo, comenta com outro colega sobre sua dificuldade em escrever uma redação de qualidade. Este colega pergunta sobre o tipo de papel que ele está usando. Desse modo, descobre-se que se tratava de uma folha comum de caderno e que, por isso, a sua redação não estava tendo uma boa nota de avaliação. O aluno, mais que depressa, compra as folhas do fabricante recomendado, escreve a redação e a entrega ao professor. Este a corrige e atribui novamente uma baixa nota de avaliação. O aluno fica sem entender o que está acontecendo. Afinal, ele fez tudo o que tinha que fazer. Comprou uma caneta nova e também papéis de qualidade. Com certeza, todos vocês estão pensando que a caneta e o papel não fazem diferença na qualidade da redação. Talvez eles possam trazer alguma estabilidade e algum conforto na hora de escrever, mas jamais irão influenciar na qualidade estética e literária do texto. Então eu pergunto, qual o motivo de acreditarmos no insucesso das nossas pesquisas e tratamentos em radiestesia, seja em função do nosso pêndulo ou do gráfico que estamos utilizando? Acredito que esta dúvida esteja em torno dos aspectos dimensionais envolvidos. No caso do ato de escrever uma redação, nós temos uma atividade corriqueira totalmente possível para a nossa mente perceptiva. Nós temos conceitos armazenados em nossa mente racional que dizem que a função da caneta é escrever, a função do papel é receber a escrita e a função do escritor é criar os textos. Logo, tentar vender uma caneta de alto custo, argumentando que ela escreverá grandes textos literários, é uma estratégia ineficaz que provavelmente levará o vendedor a um insucesso. Nós podemos considerar a caneta como um instrumento de comunicação, que permite que o escritor transmita suas ideias e pensamentos a outras pessoas. Já o papel, ele poderia ser visto como um meio de registro, um suporte que permite que o escritor preserve suas ideias e pensamentos para o futuro. E claro, o escritor, ele é a peça principal responsável por gerar o conteúdo em si. Nós também devemos considerar a necessidade do conhecimento da técnica da escrita. Porém, somente ela não será suficiente. Afinal, ela deve estar aliada a um conhecimento aprofundado do tema abordado. Esse conhecimento ele pode ser adquirido por meio de estudos e pelo hábito da leitura, em especial na leitura dos clássicos. Já quando o assunto é a radiestesia, nós estamos falando de uma ciência oculta que acessa um poder que está além do físico. Trata-se de um assunto um tanto quanto complicado para a nossa mente racional compreender. Assim, seria como se a nossa mente pensasse: se está além do físico, então é externo a mim. Logo, a nossa mente, por não se sentir capaz de lidar com essas questões além do físico, atribui a responsabilidade dessas práticas aos fatores externos. Assim, trocar o pêndulo ou adquirir gráficos confeccionados em determinado material parece ser a solução mais viável. Como professor, eu posso transmitir a técnica em si e também posso orientar o aluno em uma direção específica. Assim como o aspirante a escritor, que aprende sobre a arte de escrever um texto conforme o gênero literário de sua preferência. A radiestesia ela deve ser ensinada também
conforme uma finalidade específica. Alguns aprendem a radiestesia como um fim, enquanto prefiro interpretar a radiestesia como uma ponte que conecta a nossa consciência humana limitada à nossa consciência espiritual. Uma ferramenta que nos convida a interpretar a realidade material sob um sistema de pensamento superior. Mas afinal, o que é essa tal de consciência espiritual? Para nós entendermos sobre o que nós estamos falando, devemos, antes de tudo, compreendermos o que é a consciência humana e qual o seu processo evolutivo. A consciência humana é objeto de estudos da filosofia desde a antiguidade. Conforme o sistema de pensamento humano evoluiu, novas correntes de pensamento também surgiram. Seja para entender a consciência como a capacidade de refletir sobre nós mesmos, a consciência como a nossa contraparte imortal, como uma dádiva divina, como resultado da interação do corpo e da mente, ou como a prova da existência do eu. Diante dessa diversidade, eu escolhi compartilhar com vocês pareceres baseados no livro Consciência Cósmica, escrito pelo psiquiatra canadense Richard Maurice Bucke. Optei por esta obra devido às experiências místicas testemunhadas pelo autor e também pela sua maneira como ele as descreve. No entanto, se observarmos seus argumentos de forma imparcial, nós veremos que se trata do mesmo assunto tratado por outros autores, porém explicados com terminologias diferentes. Bucke descreve a evolução do intelecto humano por meio de 4 estágios: perceptos, receptos, conceptos e intuição. Perceptos é o estágio mais primitivo da consciência. Trata-se de uma percepção sensorial imediata, como ver uma flor, ouvir uma música ou sentir o calor do sol. A evolução do intelecto de um indivíduo primitivo, composto exclusivamente por perceptos, levou à combinação desses perceptos em conjuntos que deram origem aos chamados receptos. Os receptos são a capacidade de receber e internalizar os perceptos. Portanto, os receptos, eles permitem que a mente crie representações mentais de perceptos anteriores, moldando-os com padrões significativos e os conectando com memórias e emoções. Por exemplo, um indivíduo que vê uma flor pela primeira vez terá um percepto da flor. No entanto, à medida que o indivíduo vê mais flores, ele começa a desenvolver um recepto da flor. O recepto da flor seria uma representação mental da flor que inclui informações sobre sua aparência, cheiro, textura e significados. Logo, nós devemos considerar os receptos como sendo essenciais para o desenvolvimento da consciência humana, pois eles permitem que a mente compreenda o mundo ao seu redor e crie novos significados. O mesmo processo de acumulação se repete, porém, agora num plano superior. Com a percepção sensorial produzindo novos receptos, surge uma nova necessidade natural de reorganizá-los. Algo como compactar e apagar os arquivos da memória do celular quando o disco está cheio. Assim, surgem os conceptos, os quais são representações mentais de objetos, ideias ou eventos. Eles são mais abstratos do que os perceptos e os receptos, e permitem que a mente pense sobre o mundo de forma mais complexa. Bucke compara a relação entre recepto e concepto com a relação da aritmética com a álgebra. A aritmética lida com as operações básicas de soma, subtração, divisão e multiplicação, as quais são representações mentais concretas, enquanto a álgebra lida com equações e inequações, as quais são
representações mentais mais abstratas. Assim como a álgebra é um nível superior de abstração em relação à aritmética, os conceptos são um nível superior de abstração em relação aos receptos. Resumindo, um recepto é uma imagem composta de inúmeros perceptos, e um concepto ou conceito é uma forma complexa de receptos que pode ser representado ou substituído por um signo. Os conceptos são formados por meio de um processo de abstração que identifica as semelhanças entre objetos, ideias ou eventos diferentes. Por exemplo, um indivíduo ele pode ter um percepto de uma flor específica. No entanto, à medida que o indivíduo vê mais flores, ele começa a desenvolver um concepto de flor. Portanto, o conceito de flor é uma representação mental abstrata que inclui informações sobre características comuns de todas as flores. A capacidade de formar conceitos permite que a mente humana classifique o mundo, faça generalizações e também resolva problemas de forma mais eficaz. Por exemplo, a contagem não simbólica, que era o modo de determinar a quantidade de algo antes da invenção dos números, era um processo lento e um tanto quanto impreciso. Para contar o número de animais que caçava, um indivíduo primitivo poderia usar um galho ou uma pedra para cada animal. No entanto, esse método era limitado pela capacidade da memória do indivíduo, além de outros inconvenientes. A invenção do número permitiu que a mente humana representasse a quantidade de forma abstrata. O número 10, por exemplo, representa a quantidade de 10 objetos, independentemente do tipo de objeto. Isso permitiu que a mente humana fizesse generalizações sobre as quantidades, assim como há 10 animais na floresta ou há 10 pessoas assistindo a esta aula neste momento. A capacidade de formar conceitos também é essencial para a resolução de problemas. Quando nos deparamos com um problema, nós precisamos ser capazes de identificar as informações relevantes e relacioná-las entre si. Esses conceitos nos permitem fazer isso de forma mais eficaz. Por exemplo, se estamos perdidos em uma floresta, nós precisamos conseguir identificar características do ambiente que possam nos ajudar a encontrar o caminho de volta, tal como utilizar o conceito dos pontos cardeais para nos orientar. É claro que a cada novo estágio alcançado pelo desenvolvimento do intelecto humano, ainda permanecerão resquícios do estágio anterior. Por isso, o intelecto humano é constituído por uma mistura complexa de perceptos, receptos e conceptos. Porém, seguindo a própria lógica da evolução do intelecto humano que nós vimos anteriormente, nós podemos concluir que chegará um momento em que nós teremos um acúmulo de conceitos tanto em quantidade quanto em complexidade. Segundo Buck, o conceito ciência é representado por uma pequena quantidade de fatos na mente de uma criança. Em contrapartida, na mente de um cientista, o conceito ciência é representado por milhares de fatos. Sendo assim, surge o estágio da intuição. Segundo a definição de Maurice Buck, uma intuição é uma forma de conhecimento que surge de forma imediata e direta, sem a necessidade de raciocínio ou lógica. Seria como uma sensação de saber algo sem saber como se sabe. Segundo Buck, a intuição é uma forma de pensamento superior e mais poderosa do que o pensamento racional. Ele compara a intuição com a visão, que nos permite ver o mundo ao nosso redor sem precisarmos pensar conscientemente sobre ele. Essas intuições, elas podem ser sobre qualquer coisa, desde assuntos cotidianos até questões mais complexas. Elas podem ser usadas para tomada de decisões, resolução de problemas ou simplesmente
para entendermos o mundo ao nosso redor. Por exemplo, nós temos a criatividade que nos leva à inovação ou à criação de algo. A mente perceptiva, em dado momento, atingiu o seu limite e passou a ser uma mente receptiva. Da mesma forma, a mente receptiva passou a ser conceptual. Portanto, é natural que a mente conceptual, em dado momento, passe a ser uma mente supraconceptual, ou seja, uma mente que transborda aquilo que descrevemos como intuição. Resumindo, uma mente supraconceptual é uma forma de consciência que transcende o pensamento conceitual. Ela tem o poder de compreender a realidade de forma mais abrangente e profunda do que a mente conceptual. Buck acreditava que a mente supraconceptual é uma capacidade latente em todos os seres humanos que pode ser desenvolvida por meio das práticas espirituais, como a meditação e a contemplação. E é justamente no aspecto supraconceptual da mente que a radiestesia nos convida a navegar. A mente supraconceptual nos leva a compreender a realidade de forma mais abrangente e profunda, além do pensamento conceitual que nós estamos acostumados. Isso nos permite dissolver antigos paradigmas. Por exemplo, se nós conseguimos ler o campo informacional de tudo que existe, além da barreira do tempo e do espaço, por que deveríamos nos prender às pequenas questões relacionadas aos detalhes físicos da própria radiestesia? É claro que nós não devemos considerar apenas aquilo que nos convém e descartar todo o resto da teoria da radiestesia. Não é sobre isso que nós estamos falando. Nós estamos falando que nós devemos reunir todos os fundamentos da radiestesia clássica e dar-lhe uma nova roupagem, um novo significado mais adequado para o nosso sistema de pensamento atual. Antes de encerrarmos, gostaria de propor um exercício que servirá como parâmetro para avaliarmos a nossa evolução enquanto radiestesistas no final da nossa imersão. Para esse exercício, nós utilizaremos um baralho comum. Eu sugiro que façam este exercício conforme a postura de costume de cada um. Na radiestesia, os exercícios eles são essenciais para parametrizar os nossos resultados. Isso porque, ao final de cada um deles, nós podemos conferir os acertos e os erros. Além disso, os exercícios eles nos permitem analisar de forma rigorosa a nossa postura durante a pesquisa. Por exemplo, através dos exercícios nós podemos observar o peso do pêndulo, o tipo de movimento, alguma distração, um pensamento específico que surgiu ou um estímulo no corpo. Enfim, nós podemos observar todos os eventos que nos indiquem se nós estamos realmente acessando a informação correta ou se nós estamos agindo à mercê da sorte. Assim como um atleta treina sem focar na vitória, mas sim nos possíveis erros e correções, nós devemos fazer o mesmo com os nossos exercícios em radiestesia. O primeiro exercício que todos aprendemos na radiestesia é o de identificar a cor do naipe de uma carta. Para isso, nós separamos 10 cartas com as costas viradas para cima e, uma a uma, identificamos suas cores, que devem ser do naipe preto ou do naipe vermelho. A chance de uma única carta ser preta ou vermelha é de 50%. Isso torna o exercício relativamente fácil de acertar. Para o exercício ser considerado uma prática correta da radiestesia, é necessário atingirmos um índice de acerto de pelo menos 70%, ou seja, 7 cartas corretas. Abaixo desse índice, o resultado pode ser considerado como um golpe de sorte. Porém, para o nosso exercício, proponho algo mais específico, que esteja diretamente relacionado às nossas práticas em radiestesia. Geralmente, as nossas pesquisas em radiestesia vão além de um simples sim ou não.
Na maioria das vezes, nós buscamos quantificar e qualificar os nossos resultados. Nós queremos saber o motivo de um desconforto, queremos saber sobre o índice de saúde de um indivíduo ou saber a localização de um objeto. Portanto, ao invés de descobrirmos a cor do naipe da carta, identificaremos com precisão qual é a carta da cor preta. Para isso, separaremos 9 cartas com naipe vermelho e uma única carta com o naipe preto. Colocaremos as cartas em linha e convencionaremos que cada uma delas está na seguinte sequência: a primeira carta na posição 1, a segunda carta na posição 2, a terceira carta na posição 3 e assim por diante. É claro que para irmos além das respostas de sim ou não, nós devemos recorrer aos gráficos para análise. Afinal, eles são grandes coadjuvantes em nossos diagnósticos, funcionando como polarizadores das informações que nós estamos buscando. Costumo utilizar o biômetro de Bovis para tudo o que faço na radiestesia. Aliás, devemos observar que o biômetro de Bovis se chama biômetro e não régua de Bovis. Isso se deve ao fato de que ela nos serve como medida para algo que sentimos em nosso corpo. Em uma aula onde estudamos sobre biocompatibilidade, abordamos este assunto de forma mais detalhada. Se você se interessar pelo assunto, eu peço que a assista. Eu deixarei o link na descrição. Então, com as cartas dispostas e cada um de nós, com o seu método de pesquisa particular, começará a identificar a posição da carta preta. Eu costumo fazer da seguinte maneira: conecto-me com o campo informacional da carta preta e no biômetro de Bovis busco pela posição da carta. Seria algo como perguntar sobre qual a posição da carta preta. E pacientemente, após levantar o questionamento, eu aguardo as indicações do movimento do pêndulo até que eu obtenha um valor confirmado. Caso sinta dúvidas ou desconforto em relação à resposta encontrada, busco confirmá-la por meio de outros questionamentos. É importante distinguirmos a diferença entre refinar uma resposta ou querer alinhá-la conforme alguma crença particular. Essa sutil diferença só se aprende através da prática dos exercícios. Se você não utiliza o biômetro de Bovis ou qualquer outro gráfico, você pode posicionar o pêndulo abaixo das cartas e perguntar sobre a localização da carta do naipe preto e seguir as recomendações do pêndulo. Se preferir, pode pesquisar uma a uma, ou ainda, você pode utilizar todos esses métodos. A escolha é sua. Lembre-se apenas que quanto mais praticarmos, mais desenvolveremos a nossa sensibilidade radiestésica. Alguns alunos relataram que o vermelho das costas das cartas podem ter influenciado em respostas erradas. Isso porque, segundo suas interpretações, a radiação emitida por esta parte da carta também é vermelha. E isso infere na problemática da radiestesia física. O engenheiro Emily Christoph questionava exatamente isso. Se todos os corpos subterrâneos emitem radiações físicas, provavelmente o radiestesista irá captar todas elas. E para que o radiestesista conseguisse captar apenas as informações de um corpo específico, ele deveria se concentrar em um único objetivo. A essa orientação, Emily Christoph deu o nome de orientação mental. Logo, lembre-se que a orientação mental para este exercício deve estar focada na captação da informação da cor do naipe. Desse modo, não deverá haver nenhuma influência que te leve às respostas erradas. Aliás, já que estamos falando sobre a radiestesia mentalista, após conduzir sua pesquisa normalmente, faça o seguinte: separe uma carta vermelha e uma carta preta. E com os naipes virados para cima, crie uma convenção mental. Por exemplo, para a cor preta, gire para a direita e para a carta vermelha, gire para a esquerda. Depois de criar esta convenção, refaça o exercício.
Essa será a sua tarefa de casa: identificar a posição correta da carta preta. Repita a pesquisa em horários diferentes e quantas vezes se sentir confortável. E o mais importante de tudo, anote os resultados e observações que você acredita que possam ter te induzido ao erro. Eu peço que você deixe o seu like, compartilhe esta aula com aqueles que você ama, inscreva-se no canal e deixe aqui embaixo as suas dúvidas e também os resultados de suas pesquisas. Pois eu garanto que no final desta imersão você terá desenvolvido consideravelmente sua sensibilidade radiestésica. Tudo sem a necessidade de adquirir novos equipamentos, mas apenas com a construção de um novo corpo de conhecimento. E nessa vibração de unidade e gratidão por todos vocês que me acompanharam até aqui, eu desejo sabedoria e sucesso nesses exercícios e também em todas as nossas metas em nossas vidas. Paz, amém. Agradeço a presença de todos vocês e nos vemos em nosso próximo encontro.